Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre câncer de bexiga, é o 10º tipo de câncer com maior incidência no mundo. A doença atinge as células do órgão que faz parte do aparelho urinário. Nesse contexto, o projeto Cabem Mais Vidas tornou-se referência nacional no combate a esse tipo de câncer. Para falar mais sobre esse assunto, converso agora com o médico urologista e fundador do Cabem, Dr. Fernando Cortes. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por falar conosco. Obrigado, Mari. Doutor, vamos começar falando então, esclarecendo para quem nos acompanha de casa, né? Qual é a incidência do câncer de bexiga? Quais são os principais fatores? Acomete principalmente homens, mulheres? Qual é a faixa etária? Pouco ouve-se falar sobre câncer de bexiga, né? Exatamente. O câncer de bexiga ele é uma doença que ele acomete principalmente pessoas com mais idade, né? Então ele vai ficando mais frequente com o passar da idade, então é mais frequente depois dos 50 anos. A média de idade dos pacientes com câncer de bexiga é em torno de 66 anos, mas ele vai ficando mais frequente com a idade. Então 70, 80, com frequência a gente tem pacientes com 90 anos de idade que são acometidos por essa doença. E ela é muito caracterizada pela exposição a fatores carcinogênicos. Então, diferente de outras doenças que têm um componente genético muito forte, o câncer de bexiga está muito associado a fatores ambientais, né? Então, tem alguns fatores ambientais, o cigarro, a gente pode depois falar mais sobre isso, mas principalmente o cigarro. Então, quanto mais tempo alguém é exposto a esses fatores, maior a chance. E aí a idade entra como um fator de risco, e aí também entra a questão do gênero, né? Homens são geralmente mais expostos a esses fatores de risco, então ele é mais frequente também em homens, né? Então a gente ouve talvez menos falar por não ser dos tumores mais frequentes de todos e por acometer mais idosos. Então talvez são pessoas que já não estão circulando tanto por aí como as pessoas de idade produtiva, idade laborativa. Em relação à incidência, o INCA estima que em 2023 a gente vai ter um pouco mais de 11.300 casos novos de câncer de bexiga. Então esse é o conceito de incidência. Tem um outro conceito epidemiológico que a gente usa, que é o conceito de prevalência. Então uma doença que ela é controlada por muito tempo e às vezes curada, como é o caso do câncer de bexiga. Então tem pacientes que têm aquele novo diagnóstico naquele ano, mas tem os pacientes que tiveram o diagnóstico no ano passado e no ano retrasado. Então esse pool todo de pacientes é o que a gente chama de prevalência. Então a prevalência estimada, a gente não tem dados super precisos, mas no Brasil a gente está falando algo entre 30 a 60 mil pacientes por ano que são acompanhados por um diagnóstico de câncer de bexiga. Agora não tem como a gente, ouvindo esses números, não falar do impacto disso para a saúde pública, em termos de orçamento, realmente, de custos, doutor? Exatamente, essa é uma preocupação, né? A gente tem feito uma série de estudos lá na Faculdade de Medicina do ABC para tentar entender os custos, né, e junto também ao Hospital Israelita Albert Einstein, para entender os custos do câncer de bexiga no SUS, porque a gente tem muito pouco estudo nessa linha aqui no Brasil. Mas o que a gente tem de dados, por exemplo, nos Estados Unidos, o câncer de bexiga é tido como o câncer mais caro per capita, desde o diagnóstico até a morte de um paciente por câncer. É um câncer extremamente dispendioso, extremamente oneroso para o sistema de saúde. Então a gente tem tentado trazer esses dados para a nossa realidade, entender o impacto financeiro, e ele realmente é alto. Ele é alto e mais do que ele seja alto pelo tratamento que existe em si, felizmente a gente tem visto cada vez mais surgirem novos tratamentos para o câncer de bexiga, nos mais diversos estágios que a doença é detectada, seja nos estágios mais iniciais, mais avançados. A gente tem tido basicamente um novo tratamento lançado a cada 6 meses nesses últimos anos, que é uma notícia muito boa, né? Os tratamentos têm sido cada vez mais eficazes, mas isso vem também às custas de uma elevação muito grande desse impacto financeiro. Então, esses tratamentos são extremamente caros e a gente vai de orçamentos anuais de dezenas de milhares de reais para até milhões de reais por paciente. Então, esse é um grande desafio que a gente tem aí para os próximos anos, não só para essa doença, mas vários outros tipos de doenças, de conseguir equacionar isso e fazer isso ficar sustentável para o nosso sistema de saúde. Agora, com tantos tratamentos novos surgindo, né, como que é o cenário diante de pesquisas
né, ou fomento a pesquisas? O senhor que está ligado, por exemplo, a uma faculdade de medicina, né, importante aqui no estado de São Paulo, que é a Faculdade de Medicina do ABC, como que é o estímulo por parte do Estado ou por parte dos órgãos públicos também a fomento para esses novos tratamentos, novos remédios, novas pesquisas? Poxa, Mari, fazer pesquisa no Brasil é sempre um desafio, né? Não é trivial. Existem fomentos, e no estado de São Paulo a gente tem, por exemplo, a FAPESP, a gente tem também outras, né? Tem o CNPq, CAPES, tem instituições que são pujantes, são sérias, são respeitadas, mas a gente sabe da complexidade que tem em fazer pesquisa no Brasil. O que tem ganhado bastante espaço, e o Brasil tem crescido bastante no cenário internacional, são as parcerias com grandes indústrias farmacêuticas nas pesquisas clínicas. Então, começar a participar cada vez mais dos testes de novos medicamentos. Isso, a meu ver, é uma oportunidade muito boa, tanto da gente disponibilizar para pacientes que não teriam acesso a medicamentos novos e caros e de última linha, e também para desonerar o sistema público, né? Seja permitindo esses tratamentos que podem ser realizados e também diminuindo, às vezes, as judicializações para pacientes que não teriam acesso a alguma linha de tratamento. Então, eu acho que isso tem crescido bastante no Brasil e a gente tem várias iniciativas interessantes nessa linha. Na Faculdade do ABC, a gente tem um centro grande de pesquisa com, talvez, quase uma centena de pesquisas com grandes centros internacionais acontecendo hoje. E isso vai colocando cada vez mais o país, o Brasil, no cenário internacional de um dos países relevantes na pesquisa clínica. Então, isso tem sido uma notícia muito positiva, a meu ver, para o nosso país nessa linha de pesquisa. Agora, doutor, é importante a gente dar um passo atrás, né, explicar, voltar um pouco, a falar um pouco mais sobre realmente o câncer de bexiga, sobre os sintomas deles, né? Antes da gente começar a falar então sobre esses medicamentos ou tratamentos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde para as pessoas menos favorecidas, por exemplo. O câncer de bexiga, como eu mencionei, ele geralmente acontece em adultos, depois dos 50, 60 anos de idade. Normalmente é alguém que fumou bastante tempo, ou fumou ativamente, ou fumou passivamente. Hoje, felizmente, é menos comum as pessoas fumarem em ambientes fechados, mas há algumas décadas era comum fumarem dentro de casa, fumarem no trabalho. E esse tabagismo passivo, ele também é um fator de risco para o câncer de bexiga. Existem outros fatores de risco, então quem trabalha em indústria com corantes, como indústria têxtil, mesmo corantes em tintura de cabelo, então quem trabalha diariamente com esse tipo de corante sem proteção adequada também é um fator de risco. Indústrias como indústria petroquímica, exposição a pesticidas, principalmente fungicidas agrícolas. Então, quem tem contato com essas substâncias tem uma predisposição maior a desenvolver essa doença. E geralmente o primeiro sintoma que surge é a presença de sangue na urina. É o que a gente chama de hematúria. Hematúria é quando surge sangramento na urina. Esse sangramento ele pode ser visível a olho nu, então a pessoa percebe no vaso sanitário que a urina está vermelha, está com uma cor mais escurecida, ou pode ser um sangramento que não é visível. Então a pessoa por algum motivo faz um exame de urina e aparecem resquícios de sangue no exame de urina. É o que a gente chama de hematúria microscópica. Ela não é visível a olho nu, mas aparece no exame de urina. Então, esse é o sinal mais precoce, mais inicial do câncer de bexiga. E o que é importante é que, assim, sangue na urina nunca é normal. Então, mesmo que o sangue apareça na urina e na próxima vez que a pessoa for ao banheiro não tenha mais sangramento, isso precisa ser investigado. Frequentemente, esse sangramento relacionado ao câncer de bexiga, ele aparece e desaparece. Não é que a pessoa fica sangrando por semanas ou meses a fio. São sangramentos que eles são intermitentes. Então, esse sangramento que acontece ele é um aviso, é um sinal de que, olha, tem alguma coisa de errado, é bom ir atrás. E, a partir daí, é possível ir atrás fazendo exames, seja exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, ou o exame que é extremamente importante na investigação do câncer de bexiga, que é a cistoscopia. A cistoscopia é uma endoscopia da via urinária. Então, como a gente faz endoscopia digestiva para avaliar o estômago, ou a colonoscopia para avaliar o intestino, a gente faz a cistoscopia para avaliar a bexiga e ver se tem alguma doença lá, se tem algum sinal de tumor. Então, a cistoscopia ela é mandatória, ela é obrigatória para toda pessoa
que tenha mais de 50 anos, que tenha sangramento na urina e principalmente se tem algum fator de risco para o câncer de bexiga. Agora, o diagnóstico precoce é um problema? Ele é um problema, ele é um desafio. Então, como o exame que é necessário para o diagnóstico precoce, que é a cistoscopia, é um exame mais invasivo, uma doença que a gente, por exemplo, na avaliação de um tumor de mama, a gente geralmente faz um ultrassom ou uma mamografia ou uma ressonância magnética como um exame inicial, e eles são bastante precisos, são exames pouco invasivos, não precisa colocar nada dentro do corpo, não precisa de anestesia, não precisa de nada disso para fazer essa investigação. Para avaliação do tumor de bexiga é preciso fazer uma cistoscopia sempre, né, pelo menos na fase inicial. Os tumores só vão aparecer numa ressonância ou no ultrassom numa fase mais avançada da doença. Então é sempre mais complexo fazer um exame invasivo e são exames que especialmente são mal remunerados, seja na saúde pública, seja na saúde suplementar. Então isso acaba sendo um desafio a mais, né, porque acaba tendo um desinteresse talvez todo mundo envolvido nas instituições, nos profissionais, porque eles são extremamente mal remunerados e são invasivos. Então os pacientes também às vezes não sentem muita coisa, né? Teve um sangramento ali, eles querem fugir de fazer um exame mais desagradável. Então é um desafio muito grande a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce. E se a gente olha nos dados nacionais que a gente tem, o Brasil é campeão em fazer diagnóstico atrasado dessa doença. A gente faz, se, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, 75% das vezes essa doença ela é detectada no começo, aqui no Brasil, só em 45% das vezes a doença pega no começo. Em 55% das vezes a gente já chega tarde e a doença já precisa de tratamentos muito mais complexos, muito mais agressivos. Então a gente chega tarde na grande maioria das vezes. Onerando mais uma vez, então, a saúde pública e, claro, colocando a saúde do próprio paciente em risco, né? Porque isso permite com que o câncer se alastre. Exato, exato. A gente onera o sistema, a gente torna o tratamento mais complexo, a gente tira anos de vida dessas pessoas e a gente cria impacto na qualidade de vida, porque felizmente, em boa parte das vezes a gente ainda consegue curar essa doença, mas são tratamentos que têm impactos, tratamentos com cirurgias de grande porte, com quimioterapia, com radioterapia, são tratamentos que têm um impacto grande na vida, né, de quem está sofrendo daquela doença e de todo mundo que está em volta também. Qual a porcentagem de cura hoje de um paciente com câncer de bexiga? Isso depende muito do estágio que a gente detecta. Geralmente a gente divide os tumores, as neoplasias, em 4 estágios. Então, 1 quando está bem restrita ao órgão, 2 quando está restrita ao órgão, mas já vai um pouco mais profundamente, 3 quando já vai localmente para os gânglios, né, e 4 quando já se espalha à distância. Então, se a gente está falando de doença em estágio 1, a doença é curável em mais de 90% dos casos. Estágio 2, em 60% das vezes. Estágio 3, talvez isso caia para uns 30%, 40%. Estágio 4, aí o índice de cura ele é bem menor, aí a gente geralmente tenta prolongar essa doença, a gente tenta transformar numa doença crônica, ou seja, controlar ao máximo que a gente puder e melhorar ao máximo a qualidade de vida daquela pessoa que a gente puder. Qual o tempo de espera hoje, em média, no SUS por uma cistoscopia? Olha, as filas, há um tempo a gente foi atrás de tentar entender essas filas e para nossa surpresa a gente teve uma dificuldade muito grande quando a gente, né, se aproximou da Secretaria de Saúde, porque quase não existia essa demanda, né? Então não existem filas organizadas, existe uma confusão muito grande do que são esses exames para diagnóstico, do que são os pacientes com necessidade de cirurgia, e até um dos estudos que a gente fez foi para tentar entender essa realidade. Então, comparando de novo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos são feitos 10 exames para diagnóstico, cistoscopias, para cada uma cirurgia endoscópica de tumor de bexiga, essa é a relação. Quando a gente vai avaliar no SUS, a relação é inversa. A gente faz um exame diagnóstico para cada 10 cirurgias para tratamento, que é um contrassenso, né? Como você vai fazer um exame diagnóstico para cada 10 cirurgias que você precisaria de um exame diagnóstico? Mas a verdade é que, até pela baixa remuneração, existe uma confusão muito grande de codificação, de como é lançado o procedimento. Então, a gente, na verdade, tem uma
um blackout de dados para entender qual é a demanda real. O fato é que quando a gente recebe os pacientes que foram diagnosticados com câncer de bexiga, metade dos nossos pacientes levaram mais de 1 ano desde ter o primeiro sintoma até conseguir ter o diagnóstico. E a gente está falando de uma doença que a gente considera tempo sensível, ou seja, a cada 3 meses a chance de cura dessa pessoa ela despenca para menos da metade. Né? Então 1 ano é inadmissível na realidade. A gente está quase que eliminando a chance de cura de boa parte desses pacientes. Agora, fica uma dúvida, né? É subnotificação ou é diagnóstico tardio realmente? São as duas coisas. São as duas coisas. Na verdade, não subnotificação do diagnóstico, mas do tipo de procedimento que a gente faz. Então, é essa confusão pelo nosso sistema de codificação que tem. Então, a gente não tem centros dedicados para o diagnóstico dessa doença. Então, o diagnóstico ele é feito em centro cirúrgico. Então, para fazer um procedimento para detectar um câncer de bexiga, esse paciente precisa ir para um centro cirúrgico. Uma vaga no centro cirúrgico, e aí a gente está falando do SUS, é a mesma vaga que precisa ser usada para um paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca, para uma mulher que vai fazer uma cirurgia de câncer de mama, para uma criança que precisa fazer uma cirurgia. Então, o horário cirúrgico aqui para um procedimento diagnóstico. Então, esse paciente que precisa fazer um exame diagnóstico, ele entra numa fila que é comum a outros procedimentos cirúrgicos. Isso gera uma confusão, na verdade, em todo o sistema e acaba dificultando muito esse procedimento. Então, uma das iniciativas que a gente tem tentado estimular na região do Grande ABC, que foi uma iniciativa que a gente propôs também junto do Einstein com o município de São Paulo, que já está em andamento, inclusive no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, é de ter centros dedicados para o diagnóstico dessa doença. E no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, essa tem sido uma iniciativa de bastante sucesso. Isso começou, isso é um projeto que já vem de talvez 4 anos, de antes da pandemia até, mas que ele efetivamente começou a acontecer há 2 ou 3 meses. Isso tem permitido cada vez mais esse diagnóstico precoce e não concorrendo com outros procedimentos, que a gente sabe que tem filas de cirurgia no SUS. Então, a gente alivia as filas do SUS e permite o diagnóstico precoce dessa doença, que é uma das doenças só, mas que acaba tumultuando um centro cirúrgico e piorando a fila para outras doenças. E aí, então, é no formato de parceria público-privada, por exemplo? Exato. Como não existe ainda esse tipo de iniciativa, né, vindo do poder público, porque é muito difícil. Você imagina um gestor público, ele tem que olhar para toda a saúde. Dentro da saúde, sem dúvida, as doenças oncológicas, elas são grande parte desse desafio e da questão financeira que isso envolve. Dentro de todas as doenças oncológicas, o câncer de bexiga é uma parte pequena. É muito difícil, dentro da organização que a gente tem, do nosso sistema de gestão pública, da gestão da saúde, que o gestor consiga olhar especificamente para esse aspecto. Então, o que a gente tem entendido muito no nosso projeto lá no CABEM é que o nosso papel como especialistas é tentar cada vez estar mais próximo dos gestores públicos para mostrar não só os problemas, como as soluções possíveis. Talvez a gente tenha a clareza maior por estar mergulhado nesse tipo de problema e olhar como técnicos e ver soluções possíveis. Então, a gente tem tentado levar os problemas e as soluções e, se possível, já com soluções financeiras mediante parcerias públicos-privadas. Então, esse tem sido a tônica do nosso trabalho lá junto à Fundação do ABC. E aí tem um segundo momento que também é muito grave, né, doutor, que é justamente pacientes que durante então, a realização desse tratamento acabam indo a óbito por conta de ser um tratamento, né, muito invasivo, como o senhor tem explicado até agora para a gente. E aí que entra também esse estudo, né, que o Cabem Mais Vidas e o senhor e um conjunto de outros médicos também realizaram junto a fazendo detecção de um protocolo, é isso? Exatamente. Então esse é um problema que ele é comum em todo o Brasil e cada vez mais, tendo contato com outros centros no país, a gente tem visto como isso é uma realidade no Brasil. De novo, a gente está falando de pacientes idosos, geralmente tabagistas. Então, o cigarro ele é ruim não só para o câncer de bexiga, ele aumenta a chance de vários outros tipos de câncer, e não só para o câncer, aumenta o risco de ter problema circulatório, então acidente vascular cerebral, de ter infarto,
de ter problema renal, de ter doença vascular periférica. Então, geralmente é uma doença que vem com um combo, né? O paciente ele tem uma série de outros problemas de saúde e bastante idade. Então, são pacientes bastante frágeis com frequência e que precisam de tratamentos complexos, que combinam muitas vezes quimioterapia, cirurgia, radioterapia. No sistema público, em especial, são pacientes que demoraram muito para chegar a um atendimento e nessa demora eles tiveram sangramento, então eles têm anemia, eles estão muitas vezes desnutridos. E alguém, então, com muitas doenças, desnutrido, anêmico, que precisa passar por um tratamento complexo, isso é uma bomba relógio, né? Então, o que a gente vê em todo o sistema público brasileiro é que esses pacientes, eles seguem os tratamentos, muitas vezes a gente segue o melhor tratamento, por exemplo, um protocolo que é realizado nos Estados Unidos e na Europa, e a gente tenta seguir isso aqui, mas com um paciente que tem um perfil que não é o mesmo de um paciente europeu ou americano. Então, esses pacientes eles morrem em decorrência do tratamento. A gente começou, percebendo essa realidade, a gente começou uma série de estudos epidemiológicos para tentar entender a nível nacional o quanto esses pacientes morriam, porque a gente não tinha dados, a gente tinha uma impressão, mas não tinha dados reais. E a partir desses dados que a gente foi obtendo, a gente foi percebendo que realmente os pacientes morrem e morrem muito mais. E os nossos dados, eles eram catastróficos quando a gente compara, por exemplo, com dados europeus e norte-americanos. E a partir daí, a gente começou a mapear iniciativas ou quais os fatores que estavam relacionados. Pareciam óbvios, mas quando a gente está falando em ciência, nem sempre o óbvio é o real. Então a gente começou a tentar ver à luz da ciência o que realmente eram dados que estavam associados a maior mortalidade, o que eram só impressões. E a gente foi atrás de iniciativas parecidas, e isso não é um problema só nosso. Então, por exemplo, na Inglaterra, eles tiveram a mesma percepção que a gente há 20 anos, né, no começo dos anos 2000, e criaram um programa nacional para tentar diminuir a mortalidade associada ao tratamento. E eles documentaram isso muito bem. E na ocasião, quando a gente percebeu isso, a gente até foi atrás dos médicos responsáveis por esse programa na Inglaterra. Eles ficam no serviço na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e eles nos ajudaram, eles mentoraram a nossa iniciativa aqui, orientando o que eles tinham feito, quais eram os desafios que eles tinham tido a nível nacional na Inglaterra, e a gente reproduziu isso na região do Grande ABC. É uma região que tem quase 3 milhões de brasileiros. A gente tem várias instituições de saúde, a Fundação do ABC ela é responsável por várias delas. Então a gente se espelhou muito nesse modelo britânico, e aí uma série de iniciativas e de medidas, a gente começou a tentar organizar o sistema de saúde do Grande ABC, focado especificamente no tratamento do câncer de bexiga, para melhorar esse desfecho. E junto com isso a gente foi monitorando os dados e mapeando para não só melhorar, mas também entender o que estava acontecendo e, por estar numa universidade, transformar isso em ciência, em dados científicos, para a gente entender e a gente mostrar para os outros o que estava acontecendo, para que isso pudesse ser reproduzido. E o resultado foi muito feliz. A gente conseguiu, em pouco tempo, diminuir uma mortalidade associada ao tratamento de 37% para menos de 3%, que são dados, 37% são dados catastróficos, e 3% a gente está dizendo dados muito semelhantes ao que acontece nos melhores centros do mundo. Em centros de excelência do mundo, esses são os dados esperados, que é o que a gente tem hoje no Grande ABC, e pelo fato da gente documentar isso e publicar isso em artigos científicos e depois num livro que explicava esse caminho todo, hoje a gente tem outros centros do Brasil que começaram a reproduzir esse nosso modelo. Então, centros no interior de São Paulo, em outros estados da região sudeste, da região nordeste, da região sul. E, felizmente, a gente tem visto os mesmos resultados sendo reproduzidos e a mortalidade nesses centros também sendo despencada. Então, os pacientes têm sido cada vez mais curados e morrido menos em decorrência do tratamento. Então, a gente tem sentido o impacto dessas ações ser reproduzido em todo o nosso país. Isso é muito gratificante. E aí, nesse cenário, então, surge o projeto Cabem Mais Vidas, né? Exatamente. Conta um pouco mais para a gente e como hoje ele atua em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC, até para que fique de exemplo, para que outros municípios e para que outros estados possam replicar também, como o senhor disse, né? Que o que já vem sendo replicado em outros municípios do interior, por exemplo. Exatamente. Então, o Cabem ele surgiu exatamente nessa percepção
de que a gente tinha como fazer a diferença para essa população de pacientes. E, na verdade, frequentemente me perguntam qual é a fórmula mágica. Na verdade, assim, foi organizar o sistema, né? Foram processos que cada vez mais foram sendo organizados com alguns insights, né? Vários pequenos insights, não é uma questão mágica. A gente costuma dizer que a gente tem 3 grandes pilares de centralizar o tratamento para que ele seja organizado, a multidisciplinaridade, então a gente tem profissionais de diversas áreas, então médicos urologistas, oncologistas, radioterapeutas, enfermeiras oncologistas, enfermeiras tomaterapeutas, psicólogas, farmacêuticas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, então profissionais de diversas áreas relacionadas à saúde. E a gente faz uma coisa que cada vez tem se tornado mais importante no cenário de saúde, que é a navegação dos pacientes. Ou seja, é muito difícil, é muito fácil um paciente se perder no decorrer do tratamento, deixar de fazer um exame, perder uma consulta, não conseguir fazer um tratamento no tempo hábil. Então a gente garante que o paciente faça tudo no tempo que precisa ser feito, para ele não ser prejudicado em termos de saúde por deixar de ter feito uma tomografia, um exame de sangue, não conseguir agendar uma consulta, que muitas vezes é um desafio grande, principalmente no sistema público, mas não só no sistema público. Então esses são os pilares, basicamente. Mas aí surge a ideia da gente criar esse ambulatório, muito baseado nesse modelo britânico. Primeiro a gente deu o nome de KBM, que era uma abreviação de câncer de bexiga músculo invasivo, e na época um amigo, que era um publicitário, falou: poxa, por que você não tira esse último I, em vez de KBM vira Cabem? E aí surgiu a ideia do Cabem Mais Vidas, que é o que a gente queria fazer, a gente queria que os pacientes vivessem mais, e aí surgiu esse projeto, que foi um nome feliz, né? Um nome que impacta bastante, e a partir daí o programa foi ganhando corpo, e cada vez mais todo mundo que atua nesse programa atua de forma voluntária na fundação do Grande ABC, na fundação do ABC, e ele foi tomando corpo e ganhando notoriedade, principalmente pelos resultados que a gente foi tendo. E os protocolos que a gente criou, protocolos clínicos, protocolos de tratamento, então uma forma de entender com questionários breves o que estava acontecendo com aquele paciente, e a partir daí, de uma forma objetiva, tomar condutas para não tirar um pouco a subjetividade das costas do médico e ajudar isso a ser uma coisa mais objetiva. A gente publicou numa revista científica importante, e isso, né, a partir do momento que você publica um dado, outros médicos, outros centros podem usar aquilo como referência e podem se basear naquilo para reproduzir esse modelo de atendimento. Então, isso tem ganhado espaço, e tem outros centros, como eu mencionei, que têm replicado esse nosso modelo e têm utilizado. Lógico que muitas vezes né, não é perfeito, então alguns centros adaptam como entendem que seja melhor, ou outros reproduzem exatamente como a gente tem feito. Mas acho que trazer à luz, trazer à tona esse problema e possíveis soluções, acho que isso é muito válido. Isso tem ajudado, a nossa conta é que desde que o programa surgiu, em torno de 100, pouco mais de 100 pessoas já estão vivas que não estariam se a gente não tivesse criado esse projeto. É isso que eu ia perguntar, né? Qual é o saldo positivo no final? Isso a gente está falando em quanto tempo de projeto, doutor? Ele surgiu em 2018, então estou falando em 5 anos. Isso, lembrando, né? Isso restrito a uma região, que é o ABC Paulista. Né? Exato, exato. Ele tem hoje, então, o Hospital do Câncer de Presidente Prudente, ele segue também, eles adotaram inclusive o nosso nome lá, eles seguem o Cabem Mais Vidas em Presidente Prudente. Tem o Hospital Universitário Federal no Espírito Santo, em Vitória, também segue esse mesmo protocolo. O Hospital Aristides Maltese, em Salvador, na Bahia, também segue. Então, e vários outros centros no Brasil também seguem esses princípios, e a gente tem tido uma troca de experiências super interessante com vários outros centros no estado de São Paulo, em outros centros, para tentar olhar, e eu acho que é uma ideia boa para surgir para outras doenças também, para outros médicos que tratam outras doenças. Então, esse conceito de redes de atendimento no sistema público, eu acho que é extremamente importante e válida, porque acho que dessa forma nós, médicos, conseguimos fazer uma diferença maior para uma população que ainda é muito mal assistida. Apesar do nosso sistema único de saúde ser muito rico, ele ainda tem muitos desafios, tem desafios infinitos, né? Porque o nosso país é gigantesco e a gente
não é um país rico, né, ainda falta dinheiro para a saúde. Agora, como isso tudo dialoga com as políticas públicas, é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, doutor, no segundo bloco. Agora a gente vai para um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta, hoje conversando com o médico urologista, fundador do Cabem Mais Vidas, doutor Fernando Corques. Doutor, no bloco anterior a gente vinha falando sobre o estímulo de políticas públicas, né, e a parcerias público-privadas, ou enfim, a conversa realmente dos agentes públicos com médicos especializados para ouvirem, né, um pouco mais de soluções que poderiam ser propostas até mesmo a título de economizar um pouco, né, ou de otimizar todas essas ações. E aí a gente falava sobre a importância das campanhas de conscientização, por exemplo, não só, nós temos, claro, o Outubro Rosa, temos o Novembro Azul, né, mas e o câncer de bexiga, por exemplo, né, temos um mês também destinado a essa conscientização, não é tão propagado, mas qual a importância das campanhas de conscientização nesse momento? Elas são fundamentais, porque a partir do momento que alguém já teve contato com um tema, quando algum parente ou a própria pessoa tem contato com aquele tema, com aquela situação, fala, opa, eu já ouvi sobre isso, acho que o direcionamento é esse. Então a gente vê realmente impacto muito grande e para o Novembro Azul, para o Outubro Rosa, isso é muito mais palpável, a gente consegue até mensurar muitas vezes o impacto disso e a gente vê, por exemplo, para o câncer de próstata, essas campanhas aumentam muito o diagnóstico precoce, diminuem a incidência de metástases, de tumores detectados em fase metastática, diminuem a mortalidade dessa doença, então é um impacto bem mensurável. Para o câncer de bexiga, existem meses aí, existem brigas de meses, quase, né, tem o maio amarelo, junho, julho roxo, tem iniciativas distintas de meses que representam as campanhas de conscientização, no arco-íris dos meses do ano que a gente tem, mas o que é importante em termos de conscientização seja para a população em geral, seja para médicos, para agentes comunitários de saúde, para profissionais da saúde, que muitas vezes mesmo os profissionais da saúde, eles acabam deixando passar situações que estão relacionadas ao diagnóstico precoce do câncer de bexiga. Então, se tiver uma mensagem para qualquer cidadão ou profissional de saúde sangue na urina não é normal. Sangue na urina pode ser uma série de outras situações, pode ser uma pedra no rim, pode ser uma infecção de urina, pode ser um problema de próstata, mas principalmente se tiver sangramento na urina sem nenhum sintoma, sem dor, sem ardência, a gente precisa lembrar do risco de câncer de bexiga. Então, um paciente com sangue na urina, que teve sangramento na urina ou que tem sangue na urina, ele precisa ser encaminhado para uma avaliação urológica. Isso é extremamente importante e isso permite o diagnóstico precoce, permite a cura da grande maioria dos casos que são diagnosticados precocemente. Agora, doutor, quando a gente fala em conscientização, o estado de São Paulo ele é muito grande, né? 80%, 90% dos municípios não são formados por grandes municípios, são formados pelos pequenos municípios, né? Onde muitas vezes o tratamento não chega, né? Não existe, por exemplo, aqui a gente citou, temos a capital paulista como referência, temos o grande ABC na região metropolitana aqui de São Paulo também, né, que são referências, tem hospitais referências, mas muitas vezes nesses municípios mais distantes não é uma realidade, aí então esses pacientes muitas vezes precisam percorrer quilômetros para chegar até algum hospital de alguma cidade vizinha que seja referência e muitas vezes essas campanhas de conscientização também não chegam necessariamente até essas pessoas, que muitas vezes acreditam que um sangramento na urina é normal e não tem um urologista de repente ali à disposição naquela unidade de saúde daquele município específico que tem 2.000 habitantes, né?
E sobre esse desafio, né? E aí, por outro lado, a gente fala, enquanto governo do Estado, sobre a regionalização do SUS. Né? A gente fala, então, justamente sobre esses hospitais maiores, de regiões maiores, conseguirem abarcar essas necessidades desses municípios menores. O senhor acredita que isso seria uma forma de suprir? Essa é uma pergunta extremamente boa, extremamente importante. Bom, se a gente pegar em termos de números, fazendo uma conta grosseira, a gente tem um pouco menos de 6 mil municípios, 5 mil e tantos municípios no Brasil e um pouco mais de 6 mil urologistas no Brasil. Então, a princípio, a gente tem pelo menos um urologista para cada município. A gente sabe que essa distribuição não é igual, tem muito mais especialista na região sudeste, sul, menos na região norte, nordeste, mas a gente tem uma cobertura bem razoável de profissionais urologistas pelo Brasil. Então, assim, uma avaliação inicial, mesmo que não tenha em um município, provavelmente vai ter no município próximo. Então, eu acho que é importante, talvez o maior desafio seja na região norte, onde as distâncias são às vezes, muito grandes, são às vezes de horas ou dias até para chegar em algum serviço hospitalar. Mas alguém que teve um sangramento na urina, ele precisa levar isso a sério, então precisa investigar. Talvez por uma avaliação inicial, não tenho dúvida que qualquer urologista de comunidade, não um especialista necessariamente em uma doença, em uro-oncologia, ele é habilitado a fazer uma investigação, um diagnóstico, e a maior parte dos hospitais ou unidades de saúde tem condições de fazer essa avaliação inicial. A partir do momento que é feito um diagnóstico, aí sim talvez seja necessário um centro um pouco mais especializado. E aí a discussão de regionalização do SUS é extremamente importante. Hoje, a gente tem uma estrutura de UNACONs e CACONs, a gente tem um número grande de UNACONs e CACONs, que são os hospitais habilitados para tratamento do câncer no SUS. Então a gente tem quase 400 CACONs e UNACONs no Brasil, mas talvez para doenças de tratamento muito complexo, como é o caso do câncer de bexiga, talvez seja até bastante. Talvez somente alguns desses CACONs e UNACONs deveriam tratar essa doença e a gente deveria concentrar esforços, seja de equipe, de pessoal especializado e de recursos financeiros para alguns desses centros para poder permitir um tratamento mais ágil, mais eficiente, mais protocolado. Então, esse sem dúvida é um grande desafio do nosso sistema de saúde. E o senhor comentou também sobre um dos papéis do CABEM, né, do projeto, que é justamente reunir, então, alguns médicos, e inclusive dessa área especificamente, para pensar formas de auxiliar, então, gestores públicos ou fazer apontamentos, fazer sugestões, né? Inclusive, recentemente teve um congresso, né, onde especialistas de mais de 40 regiões se reuniram e um documento está sendo elaborado. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, inclusive para quais poderes, né? Para quais eu sei que o CABEM também já tem algumas tratativas, algumas conversas com o Ministério da Saúde, mas eu imagino que a nível estadual também esse documento seja encaminhado. Sim. A gente teve uma iniciativa semelhante em 2020, né, a inicial, onde a gente reuniu 18 centros, que são os centros que mais tratam em termos de volume os pacientes com essa doença no SUS, no estado de São Paulo. E a partir de reuniões com esses 18 centros, os profissionais desses 18 centros, a gente elaborou um documento que a gente unificou as dores de cada um desses centros. Então, os serviços que prestam atendimento para o SUS, eles são muito diversos. Então, a gente tem hospitais federais, municipais, santas casas, hospitais de iniciativa privada que prestam serviço para o SUS, hospitais filantrópicos, então são muito diversos. E a gente tentou entender quais eram as dificuldades de cada centro, quais eram os pontos mais fortes, as deficiências, né, as dores de cada um desses centros. Para essa doença específica, a gente juntou tudo isso num documento e levou isso, na ocasião, para a Secretaria Estadual de Saúde, para tentar facilitar o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde em nos ajudar, em ajudar esses centros a melhorar o tratamento dessa população. E recentemente a gente teve essa iniciativa e a gente ampliou essa rede para o Brasil inteiro. Então a gente começou a mapear e a gente mapeou 69 centros
representando quase todos os estados, talvez 2 estados do Brasil, a gente não encontrou centros de alto volume que tratem essa doença, na região norte, mas 69 centros no Brasil que tratam pacientes do SUS e que têm expertise. E a gente tem buscado fazer esse mesmo trabalho de criar essa rede para facilitar, para entender a realidade no Brasil dos pacientes que padecem dessa doença e também entender as necessidades desses centros e facilitar esse diálogo com os gestores e aí em todas as esferas. Nesse evento que a gente teve, que foi a inauguração do Instituto Cabem Mais Vidas na Fundação do ABC, né, uma área de 300 metros quadrados que a gente reformou com verba da iniciativa privada e que a gente hoje usa como centro de atendimento e para esses nossos novos projetos. A gente trouxe médicos de 40 centros do Brasil inteiro e para discutir propostas que a gente entende que possam ser relativamente simples, mas que vão ajudar a estruturar melhor o sistema público, especificamente no câncer urológico, aí principalmente câncer de bexiga e também câncer de próstata. E a partir desse debate, desse brainstorm entre profissionais ultra especialistas em tumores urológicos e que atendem no SUS, a gente propor para os gestores públicos soluções simples. Às vezes, a forma de organizar o encaminhamento de pacientes pode diminuir por 1/3, por exemplo, a necessidade de consultas por uma região e aí diminuir filas. Então, às vezes, soluções que parecem muito simples podem resolver problemas muito complexos. Em vez de ficar construindo hospital e contratando médico, às vezes organizar o sistema pode ser muito mais fácil. Então, às vezes, a visão de quem está de dentro pode ajudar a propor soluções relativamente simples e que já funcionaram em experiências de sucesso em um ou outro ponto, podem ser reproduzidas talvez a nível nacional, em outras regiões. Então foi extremamente produtiva essa reunião e a ideia é, a partir do que a gente debateu, isso tudo foi gravado, isso tudo está sendo transcrito e isso vai ser transformado num documento que cada um de suas regiões, né, de seus centros, em cada uma das regiões do país, vai poder levar esse documento e propor para o seu secretário municipal, secretário estadual de saúde. A gente assumiu o compromisso com o Ministério da Saúde de fornecer esse documento também, para fornecer propostas, eventualmente, que possam ajudar de alguma forma. E o que a gente espera a gente entende que o sistema público ele sempre vai ser um desafio, né? É um desafio infinito, mas se cada um for colocando um pouquinho de sua contribuição, a gente vai sempre caminhando com o vetor num sentido de melhora. Perfeito, e aí muito disso está inclusive no livro, né, doutor, Empreendedorismo Social na Saúde Pública, Cabem Mais Vidas, a garantia do acesso a uma medicina de qualidade no tratamento do câncer. Nós temos aqui o livro de autoria do Dr. Fernando Cortes. Gostaria de agradecer muitíssimo mais uma vez a sua presença aqui no Alesp em Pauta, todos os esclarecimentos, doutor. Um prazer. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui em meu nome e em nome de toda a equipe do Cabem. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Até o próximo programa.